Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Idelvânia, professora de Ciências, e hoje, no Aula na Tela, a gente vai dar continuidade ao estudo dos alimentos e nutrientes. Na aula anterior, nós estudamos proteínas, carboidratos e lipídios, e hoje a gente vai continuar o estudo com vitaminas, minerais e fibras. Vitaminas são essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo, pois atuam regulando alguns processos que ocorrem na célula. Então, sua falta ela pode ocasionar alguns tipos de distúrbios e ela tem a função reguladora. Os minerais, que podem ser chamados de sais minerais, eles possuem várias funções, né? O cálcio, por exemplo, toma parte na constituição dos ossos, o ferro é encontrado nos glóbulos vermelhos do sangue, o sódio é importante para regular a absorção e a eliminação da água e, portanto, os minerais eles possuem a função reguladora e alguns possuem a função plástica. As fibras na dieta, elas não são digeridas e não são absorvidas pelo organismo. Mas a sua presença é importante porque ela vai impedir o ressecamento das fezes, facilitando assim, né, a evacuação das fezes. Onde a gente pode encontrar fibras, né? Nas verduras, nos legumes e frutas. A principal função é reguladora. Agora vamos ver as vitaminas. A vitamina A é a retinol. Encontramos vitamina A no fígado, na manteiga, na gema de ovo, na cenoura, no espinafre e na batata doce. E aí, a falta, né, dessa vitamina vai ocasionar ressecamento da pele e dos olhos, dificuldade para enxergar, né, com pouca luz, é a chamada cegueira noturna. A vitamina B1, a tiamina, ela é encontrada nos cereais, feijão, soja, presunto, fígado. E a falta dessa vitamina vai ocasionar beriberi, né? Uma enfermidade caracterizada por anemia e dores, né, nos nervos. A vitamina B2 é a riboflavina. Encontramos no feijão, na amêndoa, no cogumelo, no fígado. A falta dessa vitamina pode acontecer inflamação na pele, descamação nos lábios. A vitamina B6, piroxoxina, encontramos na carne bovina, no frango, no peixe, na batata doce, tomate e espinafre. E aí, né, a ausência dessa vitamina em crianças causa anemia, vômitos, irritabilidade, fraqueza, dores no abdômen e, em alguns casos, provoca também lesões ao redor dos olhos e da boca. A vitamina B12, cobalamina, a gente encontra na carne bovina, principalmente no fígado, frango, leite e laticínios, né? Ovos também, a gente não encontra ela nos vegetais. E aí a falta dela, né, pode acontecer a anemia, né, uma enfermidade caracterizada pela fraqueza, palidez e deficiência de alguns componentes do sangue. A vitamina C, o ácido ascórbico, encontramos nas frutas cítricas, morango, amora, framboesa, brócolis, tomate, repolho e pimentão. A falta da vitamina C no organismo vai ocasionar escorbuto, uma doença que traz fraqueza, palidez, dores nas articulações e sangramento nas gengivas. A vitamina D, a gente pode encontrar ovos, leite e sardinhas, salmão e óleo de figo, de bacalhau. Eles são alimentos que contém substâncias que o corpo precisa para produzir a vitamina. Então, esses alimentos são necessários para produzir a vitamina D. E aí é importante também a exposição ao sol, sempre tendo cuidado, né, nos horários ideais. A falta da vitamina D vai ocasionar fraqueza muscular, irritabilidade em crianças, causa raquitismo, né, uma deficiência na formação dos ossos que pode conduzir à deformação do esqueleto. Em adultos, provoca enfraquecimento dos ossos. A vitamina E, tocoferol, encontramos no espinafre, na castanha, nos óleos vegetais. A falta dessa vitamina
ocasiona anemia e esterilidade, né? A incapacidade de gerar filhos. A vitamina K encontramos no fígado, couve-flor, espinafre e batata. A falta, né, a deficiência dessa vitamina vai ocasionar hemorragias, né, a perda de sangue. Agora, os minerais. Trouxe só alguns exemplos, porque existem mais. O cloreto de sódio, né, o nosso sal de cozinha, ele é acrescido no preparo dos alimentos para torná-los mais saborosos. Sais de ferro, encontramos no feijão, na lentilha, na carne, nos ovos, nas verduras de folhas como o couve, né, o espinafre e o brócolis. Eles participam, né, na constituição da hemoglobina, que é um pigmento respiratório, né, do sangue. Os sais de iodo, importante para o funcionamento da glândula tireoide, né, entra na constituição do hormônio que essa glândula produz, né, porque essa glândula ela produz esse hormônio que regula todo o metabolismo do organismo. E aí a gente pode encontrar, né, o iodo, peixe, frutos do mar e, em alguns casos, né, eles são acrescidos no processo industrial ao sal de cozinha. É uma lei federal o acréscimo de iodo ao sal. Sais de flúor são importantes para a formação dos ossos e dos dentes. Em muitas cidades, o flúor é adicionado à água encanada para evitar cáries. Sais de magnésio auxiliam na formação dos ossos e no funcionamento dos tecidos nervosos e dos músculos. São encontrados em cereais, verduras, peixes, carnes, ovos e no feijão. Aqui, né, são algumas fontes de minerais. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, o que ocasiona essa falta de minerais, por exemplo, a osteoporose, associada a alguns hábitos, como o uso de bebida alcoólica, o hábito de fumar, a falta de exercício físico, né, e a deficiência no cálcio. Vai ocasionar osteoporose. Aqui na imagem a gente pode observar uma estrutura óssea normal e uma com osteoporose. Nessa normal a gente observa, né, e percebe que é mais compactada. Outro exemplo, né, é a anemia ferrópriva, um tipo de anemia provocada pela deficiência de sais de ferro no organismo. Aqui a gente tem uma demonstração, né, os glóbulos vermelhos normais e o glóbulos vermelho, né, com essa deficiência do sal de ferro. Tem como característica principal, né, esse problema de saúde, o cansaço. E os alimentos, pessoal, eles possuem um conteúdo calórico. E o que é esse conteúdo calórico? É o que o alimento fornece, né? A energia que ele fornece é expressa em quilocaloria, é a unidade utilizada. É importante vocês saberem que o alimento ele pode ser substituído por outro, se ele contém aquele nutriente que você almeja. Existem alguns alimentos também que possuem, ele é muito rico em nutrientes, ele possui todos os nutrientes. Por exemplo, o bife. E aqui nós temos um exemplo de gráfico contendo o conteúdo calórico de alguns alimentos. Por exemplo, a margarina, ela possui 745 quilocalorias. O chocolate, 500 quilocalorias. O feijão preto, 133 quilocalorias. A banana, 89 quilocalorias. A tomate, 23 quilocalorias. Então, com isso, é possível determinar que alimentos você precisa, e é com base nisso também que os especialistas, né, receitam as dietas. E agora vamos praticar. Nessa primeira imagem a gente tem o conteúdo calórico de alguns alimentos, né? A gente tem o suco, né, com 130 quilocalorias, o bolo com 180 quilocalorias, a goiaba com 67 quilocalorias, o pão com 140 quilocalorias, o bife
com 300 quilocalorias, a laranja com 50 quilocalorias e a gelatina com 70 quilocalorias. Nessa segunda imagem, a gente tem algumas atividades realizadas durante 1 hora e as respectivas energias, né, valor calórico necessário para serem realizadas. Então, com essas duas informações, né, com esses dois quadros, a gente pode resolver esse problema. Quais dos alimentos, nas quantidades mostradas, fornecem energia suficiente para caminhar durante 1 hora? Então, a gente vai lá para a atividade, caminhar durante 1 hora, e eu preciso de 200 quilocalorias. Qual é o alimento que vai dar energia suficiente para isso? Vai ser o bife, porque o bife é o maior com conteúdo calórico, que é 300 quilocalorias. Ainda vai sobrar quilocalorias. Ó, apenas o bife grelhado que fornece 300 quilocalorias, né? Pois ao caminhar você precisa de apenas 210 quilocalorias. Vamos outro exemplo. Quantos pãezinhos fornecem a energia para ficar 2 horas em pé? Então aqui a gente tem de 1 hora. Ficar em pé em 1 hora a gente precisa de 140 quilocalorias. 2 horas eu vou precisar do dobro. O dobro de 140 é 280. Quantos pãezinhos são necessários? Vamos ver. O pãozinho ele fornece 140 quilocalorias. Então eu vou precisar de 2 pãezinhos, porque 2 vezes 140 é 280. Dá uma conta bem exata, né? A energia para ficar em pé é 280 quilocalorias, né? Durante 2 horas. E os pãezinhos fornecem, os 2 pãezinhos fornecem 280 quilocalorias. Outra coisa muito importante, pessoal, foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, é o índice de massa corpórea, o famoso IMC. E aqui existe essa tabela, né, as categorias, né, abaixo da massa corporal ideal, 18,5. Massa corporal ideal, 18,5 a 24,9. Acima da massa corporal ideal, 25,0 a 29,9. Já é considerado obesidade grau 1, de 30 a 34,9. Obesidade grau 2, de 35 a 39,9. Obesidade grau 3, de 40 e acima. Então, com base nessa tabela, é possível calcular, né, o seu IMC. E ela é dada pela fórmula da sua massa corporal dividida pela sua altura ao quadrado. Vamos a um exemplo. Uma pessoa com massa 46 kg e com a altura de 1,56 m. Então, a massa fica na parte de cima, aqui é uma razão, e embaixo é ao quadrado, então 1,56 vezes 1,56 vai dar 2,4336. Então, 46 dividido por 2,4336 é aproximadamente 18,90. Com esse resultado, a gente vai observar se ela está em que categoria, né? Então, aqui ela está a massa corporal ideal. Então, pode praticar isso em casa e calcule o seu IMC. E o que é se alimentar direito? É importante a gente saber que comer muito não significa comer bem. E que é importante também se alimentar, mastigar corretamente, devagar, para facilitar a digestão. Ter cuidado com os alimentos mais calóricos, como por exemplo os lipídios, né? Uma atenção muito maior, uma atenção moderada em relação aos carboidratos, o sal, o uso de sal, frituras.
Outra coisa importante é que além da água que é ingerida ao você se alimentar, você também deve ingerir a água para hidratar o corpo. Outra coisa que você deve ter é o cuidado com a procedência dos alimentos. E uma coisa interessante é que vocês podem observar no rótulo dos alimentos. Lá contém algumas informações, como por exemplo o conteúdo calórico, a data de vencimento. Então, se alimentar bem é você ter uma alimentação que forneça todos os nutrientes e fibras, né, necessários para o bom funcionamento do seu organismo. Então, essa alimentação ela tem que ser variada, diversificada, completa. Então, obrigada pela atenção, pessoal. E para aplicar os conhecimentos, eu trouxe um quiz que vai estar na descrição do vídeo. Você vai clicar nele e aplicar todos os conhecimentos vistos nas duas aulas. É importante também vocês fazerem um estudo complementar com o apoio do livro didático. Obrigado, pessoal. Curta o vídeo e se inscreva no canal.